De que vale a vaidade do homem? Esse é o nosso tema de hoje. Convido você a ler comigo Salmo 49, verso 16 e 17, que diz: Não temas quando alguém se enriquecer, quando avulgar a glória de sua casa, pois, morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Amém. Queridos, nós vivemos dias cada vez mais onde os homens estão dando mais valor aos bens materiais do que os valores espirituais. Os homens estão cada vez mais vaidosos. A cultura da beleza tem feito com que as pessoas busquem valorizar mais o seu exterior do que o seu interior. O que é a vaidade? A vaidade ela se baseia numa falsa aparência mentirosa. A vaidade é excesso de valor dado à própria aparência, aos atributos físicos ou intelectuais. São aquelas pessoas que se acham as superpoderosas. Tem muitos crentes vaidosos, sabia disso? São aqueles supercrentes que se acham dotados de saber e de inteligência e não precisam de mais ninguém, a não ser dele mesmo e de seu conhecimento. Este salmo foi escrito pelos filhos de Corá e nele nós vemos que o salmista ele trata a vaidade como algo passageiro e temporário. Veja no versículo 1 como ele lida com a vaidade. Ele convida o povo a buscar a sabedoria. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Aqui há um convite para a sabedoria. Versículo 1 ao 4, Salmo 49, o salmista ele busca trazer uma palavra de sabedoria. Há uma exortação aqui do salmista para que as pessoas possam ouvir o que ele tem a dizer, tanto ricos como pobres. E isso se aplica tanto aos ímpios como também aos justos. Ele observou que existem muitas pessoas ímpias que desfrutam de muitas bênçãos físicas. Aliás, esse é um grande tema onde a gente sempre percorre. Por que os ímpios prosperam e os justos se dão maus? Por que os ímpios vivem bem e os justos sofrem? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente faz e que não entendemos com os olhos humanos. O fato é que Deus ele tem o seu mover. Deus ele sabe como tratar cada um de nós. Nos versículos 5 ao 12, o salmista ele observa a prosperidade dos ímpios. Ele aprende duas coisas aqui. A primeira é que a riqueza material não pode impedir a morte. Isso mesmo. Ele chega numa conclusão de que quem tem dinheiro ou não, o destino é o mesmo, é o cemitério. Observe comigo o versículo de número 12. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Veja, do que vale tanto dinheiro, do que vale tantas riquezas, se você não vai poder levar consigo no caixão. O salmista chega a comparar o homem com o animal, que é passageiro, que está aqui e daqui a pouco não está. Todos nós vamos perecer, e essa é a conclusão do salmista. Segundo, o salmista aqui ele entende que ninguém tem dinheiro suficiente para comprar a vida de volta. Então, ele observa que quando a morte chega, não há o que se fazer. Lembro-me de Steve Jobs, quando foi diagnosticado com câncer. Ele, em seu quarto, escreveu uma carta e nela estava escrito: do que vale tanto dinheiro? Estou aqui neste quarto, morrendo, sem poder comprar saúde. Todo o dinheiro que tenho em minha conta não poderá me trazer novos órgãos para que eu possa sobreviver. Essa é a vida.
Tiago, ele diz que a nossa vida é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Nós estamos aqui hoje e amanhã não podemos estar. Basta um estalar de dedo de Deus para que isso aconteça. O ponto aqui é que não podemos comprar nosso caminho ou o caminho de qualquer outra pessoa que amamos, evitando a morte alheia. É o desejo de todos nós de não querermos morrer, não querermos que as pessoas que a gente ama não passem pela morte. É o desejo de todos nós vivermos eternamente, pois esse desejo foi Deus que colocou em nosso coração. Mas já que a morte existe por conta do pecado, precisamos saber lidar com ela, com a dor do luto, da perda e também da saudade. Agora olhe para você mesmo, olhe para a sua vida. Você tem feito da sua vida o quê? Quais têm sido os seus objetivos? Quais têm sido as suas metas? Observe, se a sua vida for vivida de modo que não glorifique a Deus, repense sobre isso. Porque o desejo de Deus é que você viva para a glória dele. Para que quando você chegue na sua velhice, você possa olhar para trás e dizer: eu vivi uma vida que valeu a pena ser vivida. Pois toda a glória deste mundo, toda a glória desta terra, não será comparada com a glória futura que nós teremos nos céus. Por mais dinheiro que você esteja, seja um bom trabalho que você esteja, isso não justifica a sua vaidade. Isso não justifica a sua soberba. Olhe para dentro de si e busque viver uma vida piedosa e de humildade diante do Senhor. E é assim que o salmista ele conclui. O salmista, no verso 13 ao 20, ele nos convida a confiar no Senhor. Ao invés de confiarmos no dinheiro, na riqueza, ao invés de vivermos uma vida vaidosa, ele diz: confie no Senhor. O salmista ele conclui dizendo que a Bíblia não é contra as riquezas em si, mas a atitude de autossuficiência, a autoconfiança, tão frequentemente associada às riquezas, aí sim, isso é pecado. Os ricos, eles são condenados por sua insensibilidade, intrigas e enganos. Salmo 49, verso 5, ele diz: por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Por que há de temermos as pessoas vaidosas ou as riquezas do outro? Que Deus nos ajude e nos dê sabedoria para vivermos essa vida com humildade e sempre dependendo do Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque este salmo nos convida a vivermos com sabedoria. Este salmo nos convida a vivermos confiando no Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos dá a direção para termos uma vida próspera e abençoada. Que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática a Tua palavra. Que o Senhor seja com aqueles que estão passando necessidade, dificuldade, seja no seu íntimo, seja na sua vida familiar. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possam nos alcançar, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.